Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje na nossa reflexão matinal, nós vamos refletir um pouco sobre adoração, verdadeira adoração. Então, antes de começar o nosso texto bíblico, né, uma base bíblica para nós podermos conversar, eu já quero excluir algumas coisas. Então vamos lá. Adorador não é um artista. Pode ser gospel, pode ser cristão. Adorador é aquele que levanta um altar de adoração ao Senhor. Esse altar pode ser através de música, pode ser através de rimas, de pintura, de artes, diversas formas de adoração. Então, não podemos ficar presos ao músico em si ou ao cantor, enfim, ao instrumentista. Porém, no exemplo bíblico que nós vamos ler, a palavra aqui adorador se enquadra no termo músico, no instrumentista. Então vamos ao texto, segundo a Reis 3. Nós vamos dar uma pequena lida para que vocês possam entender o contexto. Na minha Bíblia tem um título aqui, apesar de eu não gostar muito desses títulos, está escrito assim: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Segundo a Reis 3, tá? Versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal do que seu pai fizera. Ou seja, né, se você ler aí mais para trás, nos versículos anteriores e capítulos, você vai ver a história de Acabe e Jezabel. Você vai entender como eles foram maus aos olhos do Senhor, né? Quantas coisas ruins eles fizeram e quanto eles fizeram tropeçar o povo. Contudo, versículo 3, aderia aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Aqui começa a entrar o centro da palavra. Enviou Josafá, rei, e enviou a Josafá, rei de Israel, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado os seguiam, e não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Olha que interessante, o rei de Israel era um pecador, estava desviado, fez o que era mal perante ao Senhor, porém na hora da aflição, ele culpou a quem? A Deus. Deus chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas, que seria o jargão da época para falar assim, ó, Deus entregou para que eles morressem nas mãos dos Moabitas. Agora, quantas vezes, né, nós passamos por uma situação ruim, porque estamos fora da palavra, estamos longe da presença do Senhor, e quando colhemos os frutos das nossas ações, do que plantamos de errado, colocamos a culpa em Deus. Interessante, não? Quantas pessoas você conhece que não são assim, ou você mesmo, será que não tem tido esta conduta? Quando você se afasta de Deus, que faz as coisas erradas, na hora de colher o que você plantou, os espinhos, as uvas bravas, os frutos amargos, você coloca a culpa em Deus também? No versículo 11 diz assim, o rei de Judá: E disse Josafá: Não há aqui nem algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu os servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: O que tenho eu contigo? Ou seja, por mais que o profeta fosse um homem de Deus, que ouvisse a Deus e tivesse uma comunicação maior que o rei,
Mesmo o rei sendo autoridade naquele lugar ou sobre aquelas regiões, ele já disse: o que eu tenho contigo? Ou seja, ainda que você esteja sobre um governo mau, um governo maligno, isso não significa que você tem que ter parte com ele. Isso pode ser um governo maligno da sua nação, do seu serviço, da sua casa. Mas vamos ver o que acontece agora. O que tenho eu contigo, no versículo 13? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe, ou seja, os profetas de Baal, que era a entidade maligna que era adorada no lugar de Deus. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Ou seja, de novo ele colocando a culpa em Deus pelo desespero dele e pela situação que ele estava passando. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti, nem te veria. Ou seja, ele nem receberia o representante maligno que ali estava, se não fosse por respeito a outra autoridade que era segundo o Senhor. E ele fala, Eliseu agora, tá? No versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor de harpa. E sucedeu que, trazendo o tangedor e tangendo a harpa, veio sobre ele a mão do Senhor. E aí Eliseu começa a profetizar e declarar qual era a solução do problema deles. Não porque Deus estava devendo alguma coisa para Josafá, para o rei de Israel, para o rei de Judá, mas pela misericórdia do Senhor e pela humilhação do rei de Israel, que nessa época estava caída, depravada, idólatra, né, entre outras coisas. Agora eu quero falar sobre o adorador. Muitas vezes o adorador ele não é citado o seu nome. Você vê que fala que traga um tangedor, não falou assim, traga o fulano, o ciclano, não o chamou pelo nome. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele não é comumente conhecido ao povo, ele é conhecido diante de Deus e diante das pessoas que ministram diante de Deus. Ou seja, aqueles que têm intimidade com Deus conseguem reconhecer um verdadeiro adorador. E essa adoração é o que faz a diferença. É porque o Deus só se manifestou porque o adorador tangeu ali a harpa, a sua harpa, o seu instrumento? Será que foi só por isso? Pode ser que tenha sido por ele e pelo profeta, e não pelos reis que ali estavam. Mas a verdade é que a palavra diz que Jesus, né, que o Senhor habita em meio aos louvores. Então, quando você entoa um louvor diante de Deus e você tem uma vida ali no altar de busca, de consagração, a presença de Deus se manifesta. E ela vai se manifestar de acordo com a vontade de Deus. Para os profetas, profecia. Para os adoradores, uma outra presença em adoração. Traz refrigério, traz vigor, traz alívio na alma, traz consolo para as dores e para as perdas, traz mudança de caráter principalmente, convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso a presença de Deus é capaz de fazer no momento da adoração. Além de tudo, você está levantando uma oferta ao Senhor. Então, se você tem o interesse de ter uma vida de adorador, não vá pelo caminho da mídia, não vá pelo caminho do reconhecimento. Esses não são, muitas vezes, adoradores. Esses são artistas, pessoas que usam deste meio para ganhar dinheiro, muitas vezes. Agora, o verdadeiro adorador é aquele que, muitas vezes, sem técnica, sem instrumento, sem uma perfeição no tocar, ou no cantar, ou na sua arte, atrai a presença de Deus, porque o seu coração levantou um altar e levanta um altar de adoração todos os dias. Você vê como a palavra de Deus ela é perfeita e ela se cumpre de ponta a ponta da Bíblia. A palavra de Deus fala que quando você deve orar a Deus no seu quarto, no seu secreto, que Deus o recompensará em público. Eliseu era um homem de oração. Ele orava a Deus no secreto. E Deus o recompensou e o honrou na frente de reis. Então, olha como a situação é. E esse adorador, esse tangedor de harpa, provavelmente era um homem também que tinha uma vida com Deus em secreto, e ele foi levado à presença de reis. Só que mesmo assim, o nome dele não é citado. Então não busque as coisas da alma, da carne, o reconhecimento humano, dinheiro, fama, não busque a glória, o glamour, isso tudo não tem nada a ver com o reino de Deus.
Deus pode até fazer com que você chegue à presença de pessoas assim, mas se o seu coração não estiver no Senhor, você vai se corromper. Nós não podemos esquecer que a glória desse mundo não tem nada para nós. A nossa glória está no Senhor. Ele é a nossa glória e no mundo vindouro. Então pense nisso. Separe o que é a adoração do que é uma profissão. Existem adoradores e existem profissionais. Procure ser um adorador, porque a palavra diz que o Espírito procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você tiver uma vida de adoração, o Senhor vai se manifestar na sua vida da maneira que Ele achar conveniente. Não existe uma receita para isso, mas você viverá coisas maravilhosas, porque a presença do Senhor é inestimável. Muitos morreram sem poder sentir a presença de Deus, sem poder ter o acesso à palavra que você tem hoje, que eu tenho. Então dê valor a isso. Quanto mais valor você der a esse tesouro, mais o Senhor vai enriquecer a sua vida com a presença dEle. Deus abençoe. Um bom dia.